Olá, você está no UnaCast e hoje eu tenho uma honra de receber uma convidada super especial, uma cliente nossa, querida, a doutora Margarida Murbá. Seja bem-vinda. Tudo bom, Diego? Como é que você está? Tudo bem, doutora Margarida? Tudo bom. Muito bom recebê-la aqui no nosso estúdio. Vamos bater um papo sobre dermatologia. Ótimo aqui essa vista, maravilhosa. Legal. Primeiro podcast? Primeiro podcast. E aí, experiência? O que você está achando? Ótima, super legal, mas assim, experiência mesmo não tenho nenhuma. Vamos falar sobre dermatologia. Primeiro, eu gostaria que você contasse a sua história, né? Como tudo começou. Você sempre pensou em ser médico ou foi algo ali que foi surgindo no decorrer? Me conta um pouco a sua história, por favor. Olha, eu queria ser médica. Na verdade, eu decidi isso na 7ª série, na minha época, né? Sim. Era a 7ª série do ginásio. Não sei que série que é essa hoje. Uhum. Eu teve um caso assim na família com o meu avô, que era diabético, razoavelmente grave. Sim. Ficou cego, caiu da escada, teve sérias complicações e não teve um cuidado muito adequado assim no hospital, né? Sim. Que ele foi internado, caiu da cama. E assim, na época tudo aquilo acabou influenciando, porque ele era extremamente querido, né? Sim, sua referência. Exato. Então, você fica naquela coisa de como ajudar, né? Para que isso não aconteça. E eu acho que ali foi onde eu decidi que eu queria fazer medicina. Tá? Você acompanhou ele no hospital na época? Ou você ficou só... eu era pequena. Entendi. Pequena assim, eu era adolescente, né? Pré-adolescente. Mas assim, foi algo muito chocante, né? Para mim, muito marcante na época. Eu acho que é ali que eu resolvi fazer e depois eu acho que eu não mudei mais de ideia, assim, até o colegial. E fui... Na época tinha colegial. Aí eu continuei, fui estudando em função disso. Sim. E graças a Deus aí deu tudo certo. Incrível. E você sempre estudou em São Paulo? Não, como foi a sua trajetória? Eu fiz faculdade no interior, eu fiz Unesp em Botucatu. Até foi uma luta, assim, porque meu pai não queria que eu saísse de São Paulo, de jeito nenhum. Então, quando eu estava prestando o vestibular da Unesp, ele falava assim, nossa, mas por que você está estudando tanto? Você nem vai se você passar. Eu, então, estou treinando, né? Aí, quando eu não passei na primeira lista, né? Na primeira chamada da faculdade, eu passei na lista de espera. Tive que ir lá declarar interesse pela vaga. Na época, eu falava, nossa, Botucatu, onde fica Botucatu, né? Sim. Mas fomos até lá, só que a lista não chegou em mim. Aí a gente voltou e, que pena, né? Então, vou fazer cursinho, já tinha feito matrícula, já tinha feito prova de bolsa e etc. E aí um dia ligaram lá em casa, eu que atendi coincidentemente, depois de já ter vários BOs em casa, minha irmã, meu pai brigando, que a minha irmã fazia cursinho, tinha um monte de colega querendo medicina que não conseguia passar, e meu pai falava que se eu passasse eu ia trancar matrícula, ela falava que vai segurar a vaga de outro. Enfim, eu atendi, falaram que era da Unesp, falei, nossa, passei o telefone e falei, é pro senhor, passei pro meu pai. Aí ele falou que a gente ia, e aí a gente foi, né? Do nada. Fiquei lá, mas assim, acho que foi a melhor coisa que aconteceu, porque eu gosto muito do interior, né? A Novos cidade ares também, lá né? é muito boa. Imersão, né? No estudo, né? Qualidade de vida muito boa. O tempo que eu ia perder aqui com estresse, com trânsito, deslocamento, lá você usava para fazer academia, para fazer mercado, porque afinal você mora sozinho, né? Você mora com colegas, então você também aprende a lidar ali com as coisas da casa, como gerenciar, né, a sua vida de uma forma aí completa, embora, lógico, pelo menos até o 6º ano da faculdade, os meus pais que acabavam sustentando isso, né? Aí, na época, no 5º e 6º ano, a gente já ganhava uma bolsa. Legal. E depois você, na residência, tinha a bolsa da residência. Então, aí você que vai tocando sua vida. Então, eu acho
muito edificador, assim. Você sim. aprende a lidar com pessoas que foram educadas de forma diferente, que Sim, pensam culturas diferente. diferentes, né? Exatamente. Legal. Então, você cresce muito, né? Não só na parte dos estudos, como nessa parte social também. O que você diria hoje para alguém que está pensando em cursar medicina? Quais seriam seus conselhos? Estudar né? muito, porque esse final de semana mesmo encontrei uma caixa de coisas velhas em casa que minha mãe despachou para mim, né? Que eram uns livros de música, né? Que eu tocava piano também. Você tocava então, piano? O rapaz foi afinar o piano, falei, deixa eu pegar um livro aqui de piano. Nem sei ler mais a partitura, uma maravilha. Mas junto com isso, tinha lá uns fichários. Gente, como eu era nerd, cara. Eu fiquei pensando, meu Deus, que bizarro. Eu tinha resumo escrito de todas as matérias. Sim. Então, assim, eu gostava muito. Não era um sofrimento para mim. Nunca foi um sofrimento estudar. Então, eu acho que também cada um é um, né? Mas tem que estudar. E não é só para passar no vestibular. Porque depois tem que amar pesado. Aquilo, né? Exato. E é dinâmico demais, né? Assim, terminou a faculdade, você continua o processo. Vou te falar que na faculdade, no primeiro, segundo ano, foi onde eu aprendi que 1 hora no estudo vai dar errado. Porque aí pega provão de bioquímica, pega provão de, sei lá, nem lembro mais do que, fisiologia, sei lá. Mas, assim, coisa que, para mim, era praticamente inaceitável. Sim. Imagina, eu fechava a média no 3º bimestre na escola. Chega na faculdade, muda, né? Muda tudo. E é pesado. Os primeiros anos que são muito teóricos. Não sei também como que está hoje, né? Porque eu sou formada há alguns anos, né? Além do investimento financeiro também, né? Exato. Os livros eram muito caros também. Então... Mas é muito legal, né? Porque é um aprendizado enorme, principalmente se você faz fora de São Paulo. Para mim, foi ótimo. Seu avô chegou a Não, meu avô... A contemplar a sua formatura? Não, meu avô faleceu naquela situação. Então, assim, por isso que acho que foi um... Nossa, ele ficaria muito feliz, marco, né? assim, né? Ser tipo... E você é a única médica da família ou não? Sim, é a única médica da família. Incrível. Meu pai tinha um primo de 2º grau médico. Sim. Mas era o parentesco mais próximo, era esse de área da saúde, na verdade, né? Atualmente eu tenho um primo farmacêutico. E a dermatologia entrou em que momento, assim, que contexto? Já foi logo na residência ou... Não, a dermatologia, ela entrou a partir do 3º ano, eu acho, da faculdade. Eu tive uma acne mega, hiper, ultra terrível. Sério? No 2º ano da faculdade. Assim, de não conseguir enxugar o rosto, de tanto que doía. Mas do nada ou teve... Genético, né? Constitucional. Nunca tive nenhuma alteração hormonal detectada, nenhuma outra causa. Mas foi punk, viu? E o rosto ficava até inchado com aquilo tudo. E eu acho que aquilo ali me marcou também, porque na época o tratamento de escolha seria a isotretinoína, né? O Roacutan, que na época era importado, caríssimo, não que hoje seja barato, mas assim, na época, para os meus pais, que já tinham que me bancar na faculdade. Minha irmã, na época, também fazia faculdade. Eles pagavam para ela a faculdade, que ela fez a PUC. Então, assim, não era uma coisa viável, né? Então, na época, eu tratei até com anticoncepcional, com Diane 35, né? Que a gente até usou por bastante tempo. E eu lembro que eu fui procurar um professor da dermato na época para ver o que dava para fazer e tal. Ele sugeriu o Roacutan, não dava para tratar. Mantive o tratamento com o anticoncepcional mesmo. Mas naquela consulta, ele já falou assim... Ai, benzinho, mas eu tenho certeza que você vai fazer dermatologia. Dermatologia. Doutor Silvio, eu nunca vou esquecer. Pensei, o destino ali, que maluco, né? Tipo, eu tô no 3º ano, né? Vou fazer dermatologia. E por que ele teve esse feeling? Então, mas só que aí eu comecei a passar na dermato. Na Unesp, na época,
a carga horária de dermato na faculdade era muito grande. Sim. Então, a gente saía do 6º ano sabendo lesão elementar, sabendo vários diagnósticos que hoje, assim, eu percebo que o pessoal não sabe, né? Mas porque eu acho que o currículo também mudou muito, e quer queira, quer não, toda faculdade tem os seus pontos mais fortes e os menos fortes. E a clínica, lógico, que é a soberana, a pediatria, a gineco, que são as grandes áreas. Mas dentro das especialidades, cada faculdade vai ter um ponto aí mais forte. Na época, dermato lá era muito forte, né? Era um departamento dominante. E eu acho que eu acabei gostando, juntou que eu abri, né, aquela possibilidade de fazer autotratamento, né? Então, como cuidar dessa pele e tal. Então, eu acho que isso acabou me levando para o lado da dermato. Que legal. Mas eu também fiquei meio abalada, assim, pela oftalmo na época. Acabei não fazendo porque eu tenho muita aflição de olho, então eu seria uma oftalmo clínica, só orientadora, não faria nenhum procedimento. E eu acho que era isso mais que eu gostava mesmo, oftalmo. Cheguei a pensar em rádio, mas durou muito pouco. E a gente está vivendo um momento assim que a dermatologia está muito em alta, né? Na mídia, né? Muita propagação digital, é muito forte, né? Os dermatos são um dos que mais investem ali em marketing digital. Como você enxerga isso, assim? Como você visualiza esse novo momento, né? Porque eu acredito que quando você enveredou aí dentro dessa especialidade, talvez não fosse tão dinâmico assim nesse aspecto, né? Do marketing, né? Como você enxerga essa mudança? Você está entrando também nessa comunicação, né? Eu acho assim, para a medicina isso mudou muito, né? Eu converso com os colegas, todo mundo fala, gente, não imaginava que eu fosse um dia ter que fazer vídeo ou ficar postando foto para todo mundo ver, para poder divulgar meu trabalho, porque realmente eu acho que para o pessoal mais novo isso é mais natural, né? Muito natural, mas eu sou formada no ano 2000, né? Então já faz mais de 20 anos. Nem tinha cadeira de marketing, né? Então, ou algum assunto relacionado, não tinha smartphone quando eu me formei, já começa daí. Então, é uma coisa muito nova, que eu acho assim, que é importante, tem um lado muito positivo, que é de levar informação para as pessoas, né? Ajuda muito a evitar que as pessoas caiam, né, em coisas que são não muito interessantes e fórmulas em mágicas, relação né, à saúde também. de forma geral, né? Ao mesmo tempo, tem os exageros, né, Diego? Então, às vezes, a gente vê umas como coisas... Todo segmento, como né? Como todo segmento. Você olha assim e fala, caramba, menos, né? E às vezes você vê uma pessoa falando ali com super propriedade, mas que o conteúdo não tem o mínimo fala, não, gente, nexo, sério né? isso? Então, é aquela coisa, né? Na mídia vai chegar de tudo, vai chegar o que a gente concorda, o que a gente não concorda, e eu acho que cabe a cada um aí ver o que seguir, né? Porque realmente a gente não tem muito como... Perfeito. Como foi a entrada no Círio? Como foi a experiência? Foi logo quando você concluiu ali no Círio, a sua residência? Não, eu entrei, foi em 2006, eu terminei a residência em 2003. Certo. Eu trabalhava com uma colega lá no Tatuapé, que fazia uma pós-graduação em dermatoscopia, que é um exame de pintas, né? Sim. E nesse ambulatório, que eu também entrei nessa pós no ano, acho que 1 ou 2 anos depois dela, nesse ambulatório na Escola Paulista de Medicina, tinham colegas que trabalhavam no check-up do Einstein, que tinham contato com o pessoal do Círio. Na época, o check-up do Círio não tinha dermato para todos os protocolos, mas eles estavam mudando, então eles precisaram de dermato. Essa minha colega foi indicada, me perguntou se eu gostaria de trabalhar com ela, e aí a gente começou a trabalhar lá no hospital. Na época, nossa, né? Você fala, gente, não é para mim isso, né? Mas as coisas foram fluindo, você vai se acostumando, você vai tentando trabalhar sempre em função de aprendendo melhorar. muito também, né? Exato, vendo como funciona o serviço. E
aí tô lá até hoje, assim, é um Incrível. foco diferente, né? Lá eu trabalho mais mesmo em busca do câncer, de preferência não achá-lo nos pacientes, Sim. mas o que a gente procura é isso, porque o câncer de pele, grande parte das vezes, não dá sintoma, então tem paciente que vai lá pelo check-up em si, né? A parte cardiológica, clínica, Sim. e quando passa no dermato, acaba achando lá alguma coisa que não estava não No estava muito script, né? exato. Mas eu gosto muito disso, né? Eu acho que acaba dando um movimento. E aí, estando lá no check-up, você vai conhecendo um outro colega do corpo clínico. Sim. Aí eu comecei, um colega de lá me chamou para trabalhar com ele também. Ele faz parte da retaguarda lá do pronto atendimento. Então, de vez em quando a gente fica responsável pelas intercorrências de enfermaria, Legal. de pronto-socorro, que sejam dermatológicas. E eu acho que isso acabou me abrindo a possibilidade de trabalhar com várias coisas dentro da dermatologia, né? Sim. Para mim fica menos monótono. Sim. Eu gosto de pegar casos mais difíceis, coisas que você tenha que ficar estudando, investigando, tentando fazer diagnóstico diferencial. Eu acho legal, eu acho que isso dá Revigora, né? eu acho legal isso. Eu gosto de trabalhar com câncer, eu acho muito gratificante, né? Você fazer um diagnóstico no tempo certo. Perfeito. E evitar coisas muito piores para os pacientes, né? Eu gosto muito da parte cirúrgica e sozinha no consultório eu não vou fazer grandes procedimentos, grandes cirurgias. Então, eu trabalhar com esse colega que trabalha muito com cirurgia, acaba sendo aí um cirurgião dermatológico, né? O Dr. Luiz Fernando. Acaba que eu consigo completar, né? E, na verdade, isso me completa. Sim. Porque no consultório você basicamente trabalha com estética, doenças clínicas. E trabalhando lá eu consigo levar para frente essa questão da parte oncológica e fazer os procedimentos cirúrgicos. Incrível. Cirurgia de Mohs, acho bem legal. Assim. E como foi a ideia da Clinderm? Foi logo após a conclusão? Você já decidiu ali? E aí eu gostaria que depois que você contasse a história, você me falasse dos principais procedimentos que a clínica oferece. Tá. Eu voltei para São Paulo em 2004, já com um emprego numa clínica aqui de São Paulo, no Tatuapé. E nessa clínica aí eu fui encontrando outros colegas e, coincidentemente, tinha alguns colegas que eram lá de Botucatu também, da faculdade. E aí você vai convivendo e aí surge, né, aquela necessidade de você ter alguma coisa sua, né? Para você gerenciar o seu tempo, fazer o atendimento da forma que você acredita que seja o que os seus pacientes querem ou que seja a sua forma de atender, né? Eu acho que cada um tem seu ritmo, Sim. né? Aí, com mais 2 colegas dessa clínica, a gente começou a procurar um lugar para poder montar um consultório próprio. Isso faz bastante tempo, não lembro exatamente quanto tempo, mas deve fazer já, sei lá, uns 12 anos, 13, não sei. E aí a gente começou atendendo aos poucos, atendendo particular, alguns pacientes que procuravam, colegas, depois atendemos alguns convênios e fomos ficando e fomos mudando um pouco o nosso foco. Sempre foi no mesmo lugar? Sempre no mesmo prédio, mas aí faz um ano que a gente mudou de andar, né? Demos uma repaginada na nossa clínica. Upgrade, né? Exato, ficou tudo bem bonito, é gostoso, né? Sim, porque você entra num ambiente novo, né? E com várias coisas diferentes, né? Então, também foi um período de muito investimento, mas reforma, tecnologia que você compra para poder também oferecer mais tratamentos para os pacientes. Então, é bem legal, assim. E a gente acompanhando, como a gente está à frente aí das suas mídias, a gente acompanha os comentários. Você é muito querida, né? Os pacientes gostam muito de você, eu né? tenho paciente que é quase amigo, né? Incrível. Pois é, mas eu falo que os meus pacientes são os melhores, porque, gente, é impressionante, né? Eu acho que a relação médico-paciente é isso, né?
algo mais humanizado, exatamente, né? é você ver o que tem por trás. E outra, né? Pele e sistema nervoso central andam juntos, né? Eu tenho um colega psiquiatra que eu sempre falo, gente, você devia atender do meu lado aqui, porque é coceira por causa de estresse, por causa de depressão, por causa de não sei o quê, e cai cabelo, e aparece não sei o que mais. Então, assim, é muito interligado. Então, é muito comum você acabar abraçando as dores, né, do paciente. Seja porque chegou para querer fazer algum procedimento estético, mas às vezes você vai ver por trás tem toda uma explicação do motivo, por que aquela pessoa está se sentindo meio para baixo, né? E aí a aparência incomoda. Então, enfim, eu acho que é isso. No que você vai conversando, você vai sabendo da vida da pessoa e você vai participando, né? Parece que vira meio seu parente, Perfeito, né? legal, legal. É interessante. E isso vai alimentando cada vez mais, né, a sua profissão, né? É muito bom, né? Quais são os procedimentos que estão mais em alta hoje na dermatologia, assim, que as pessoas têm mais buscado, as inovações? Eu acho que a demanda maior é por estética, Diego. Perfeito. Botox, né? Botox é um negócio impressionante. A toxina botulínica, eu acho que como ela já é divulgada há mais tempo, né? As pessoas procuram muito. E porque ruga, incomoda muito, acaba dando muito esse aspecto de envelhecimento. Mas acaba sendo muito comum o paciente chegar querendo uma toxina botulínica, só que aí você vê várias outras coisas ali que não estão muito interessantes, né? Então, às vezes, mancha, às vezes um envelhecimento mais importante da pele, você percebe ali que só a toxina não vai te trazer grandes benefícios, até traz, mas sozinha falta alguma coisa. Então, você orienta o paciente, né? Qual seria a abordagem mais adequada, você vê o que encaixa no perfil daquela pessoa. Tem paciente que tem medo de agulha ou abomina injetáveis por qualquer motivo que seja pelas coisas que a gente vê na mídia hoje, né? Pelas complicações, pelos exageros, ou seja, sei lá, por qualquer outro motivo, contraindicações, né? Outras doenças de base que contraindicam. E aí você vai definir o caminho que você vai seguir. Você vai conversar com o paciente, né? E fora a toxina, aí o que a gente acaba usando? Dos injetáveis, os preenchedores, né? Para corrigir defeitinhos, né? Ácido hialurônico, ou para tratamento de flacidez, os bioestimuladores, né? Sculptra, Radiesse, Lancet, Eleva, nossa, tem uma porção. De injetáveis são mais esses. Tem também os que dão uma hidratada na pele, né? Os skin boosters. Tem os fios de PDO, que também estimulam colágeno. Tem fio de tração. E as tecnologias, né? Que estão super em alta. Então, você melhorar a qualidade da pele com... Seja um laser fracionado, uma luz pulsada, ou trabalhar a flacidez, ultrassom microfocado... melhora muito, né, o resultado dos seus procedimentos. E tem muito a dúvida, bem comum, as pessoas perguntarem em que momento ali deve procurar um dermatologista para a parte estética, né? E aí tem muito a visão de que quando eu tiver numa determinada idade ali, eu devo buscar mais, mas não, né? Na realidade... Não tem idade, tem indicação. Sim. Porque às vezes você pega um paciente de 30 anos... Sim. Que, às vezes, até por um vício de expressão, ou uma pele muito clara, ou um excesso de exposição solar, tem indicação de muito mais coisas, às vezes, do que um paciente de 45, né? Então, eu acho que tudo depende dos hábitos, né? Dos cuidados que cada um tem com a sua pele em casa. Sim. Se já usa um protetor solar todo dia, um creme, ou se nunca usou nada, né? Mas, de forma geral, você vai ver uma toxina botulínica, você vai indicar a partir do momento que começa a aparecer ruga fixa. Preenchedor. Se tem defeitos, tem algum defeito ali, é um sulco, é uma olheira profunda, tem coisas que são constitucionais. Então, às vezes, você pega paciente muito jovem já com uma olheira profunda, né? Eu falo, às vezes eu comento com pacientes, né? Primeira paciente que eu fiz, primeira não, mas uma das primeiras que eu fiz preenchimento de olheira, uma paciente muito querida, faz muitos anos. Ela ficou super feliz e a olheira dela era escura, profunda. Sim. Sabe o que aconteceu depois? Ela apareceu no consultório, acho que, sei lá, uns 4, 5 meses depois, com a filha
de 8 ou 9 anos, não lembro. Porque a menina puxou a mãe. Sim. Tinha uma olheira super profunda e aí entra a questão do bullying na escola, né? Sim. E o panda e não sei o quê. Sim. Foi uma coisa que me marcou, Diego, sabe? Eu comento com os pacientes que têm olheira, isso é muito constitucional, né? Então, você vai examinar a menininha de 8 anos, 9 anos, com aquela olheira profunda, escura, e os amiguinhos dando apelidos, né? Sim. Lógico que você não vai fazer um preenchimento naquela menina, né? Porque é uma criança. Mas você fica pensando, cara, o quanto essas coisas podem incomodar, né? Então, assim, lógico que não na infância, mas essa pessoa vai ser candidata a um tratamento dessa região de forma precoce. Muito provavelmente ali com uns 17 anos, 18 anos, ela já vai querer fazer alguma coisa. Na verdade, ela vai querer fazer antes. Sim. E aí vai da cabeça aí de cada um quando né? que vai fazer um tratamento. Mas por isso que eu falo, não tem idade. Tem indicação, tá? Tem as coisas que podem, as coisas que não podem. E tem as coisas que podem, mas não são indicadas, né? Para cada idade. Legal. Tá? E teve algum momento, assim, na sua profissão, né? Que surgiu alguma demanda ali que você conseguiu resolver, que você olhou e falou assim, uau, valeu a pena ter escolhido a minha profissão, né? Assim, Vários Me conta momentos. assim, que foi incrível, assim, que foi único. Gente, olha, é que, putz, tô ficando velha, Diego, o HD vai ficando muito pequeno. Para eu lembrar, assim, nossa, é que tem muitos, né? Poxa. Relacionado a um câncer ali que você identificou, né? De forma precoce, assim, a pessoa foi... Vou lembrar dos mais recentes, grata, né? Ontem mesmo, talvez nada a ver, mas assim, eu atendi um paciente, também muito querido. Ele e a esposa são meus pacientes, só que a esposa sempre fez bastante procedimento, preenchimento, botox, e eles têm mais idade, né? Tem lá 70 e poucos anos. Sim. E a esposa faleceu no começo do ano passado, acho que foi. Começo do ano passado, eu já perdi a noção do tempo com esse negócio aí da pandemia. Sim. Teve lá um tumor, enfim. Ela foi ao consultório, já com o diagnóstico de um câncer de pâncreas, para fazer um preenchimento, tratar a pele, porque ela estava se sentindo para baixo. Ela tinha feito um diagnóstico de tumor de pâncreas. Eu já olhei assim, ela e o marido na consulta, e pensei, puxa, porque a gente sabe que pâncreas não costuma ter bom prognóstico, né? Sim. E mas eu queria dar uma levantada, graças a Deus eu estou curada, eu estou bem. E eu pensando, gente, nossa, que bênção, né? Ela ser curada de um câncer de pâncreas. Bom, tudo bem, examinei, vi o que tinha indicação, Fizemos lá um bioestimulador de colágeno, fizemos o preenchimento que ela estava habituada, a toxina que ela estava habituada. Ficou tudo lindo, maravilhoso. Ela voltou para me agradecer. Depois, o marido dela ainda voltou, falou, doutora, olha, te agradeço muito. Nossa, você levantou o astral dela, ela tá ótima, não sei o quê. Vi lá o que eram as queixas dele e tudo bem. Sem brincadeira, acho que uns 5 meses depois ela estava me mandando uma mensagem de áudio com uma voz péssima, que ela estava internada desde o começo do ano, que tinha voltado o tumor e estava fazendo químio, mas ela estava muito mal, estava com reação na pele, me mandou umas fotos, eu não poderia vê-la. Fui, né, ao hospital. Mas, menino, acho que é bom eu nem ficar falando, porque eu choro, assim. Fiquei triste, porque eu cheguei lá, fui lá visitá-la como amiga, né? Imagino. E vi a situação, sabe? Aí você vai conversar com a enfermeira do andar, olha, queria ver o que dava para fazer. Mas é que essa paciente está só com cuidados paliativos, doutora. Me chocou, assim, sabe? Fiquei chocada. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que ela estava me chamando lá para se despedir. Sim, entendo. Era importante pra ela. Exato. E ontem atendi o marido dela, né? De vez em quando ele vai ao consultório. Sim.
Aí ontem ele passou lá e falou assim, doutora, a senhora sabe que assim, em algum momento ali da nossa vida, você não faz ideia do papel importante que você teve. Então, assim, isso é muito gratificante, porque você vê que não é a questão do você fazer um procedimento estético, porque isso você está ganhando. Não é essa a questão. Reverbera, a né? questão Isso, né? Transforma tudo, é que, né? de alguma forma, isso preencheu Perfeito. a alma daquela pessoa, né? Então, ela precisava daquilo naquele momento, ela já tinha feito outras vezes, e embora você imagine que aquilo ali... nossa, mas ela está, né, com câncer de pâncreas, por que vai fazer isso? Não é porque vai fazer. Ela precisava daquilo. Perfeito. E ela me mandou mensagem. Ela podia ter deixado para o dermatologista da equipe do hospital examinar. Mas não, né? E eu fui visitá-la na hora certa, porque normalmente o dia tá tão corrido, né? A gente não consegue fazer nada, nem postar no Instagram, né, Diego? Então, assim, e coincidentemente ela me mandou uma mensagem e aquela quarta-feira minha tarde estava livre. Eu falei, gente, vou hoje vê-la. Muito sincronizado, mas não né? durou 20 dias, ela foi a óbito. Então, assim, é uma coisa assim, para mim, numa situação dessa, eu creio que Deus faz questão de confirmar, né, isso, porque você teve uma confirmação, né, de que era importante para ela, né? Porque às vezes você cumpre ali um protocolo, né, você faz um atendimento maravilhoso e tudo, a pessoa sai, ela fica altamente feliz ali, compartilha com todo mundo, mas você não tem esse feedback, né? Você não recebe. E ela fez questão de dar esse feedback, o esposo também, né? Porque você fica, você entende confirma, né? a importância do seu atendimento para aquela pessoa. Sim. Você não é simplesmente lá, o médico que está lá para quando ela está com uma dermatite na mão, porque eu não fazia só procedimento nela. Eu tratava outras coisinhas que iam aparecendo, coisas de pele, né? A sua importância na vida dessa pessoa é qual? Né? Para ela lembrar de te chamar, né? Já teve ver que a pele dela estava péssima, mas doutora, eu não tenho muito tempo aqui. Tanto que a hora que eu fui embora, ela falou, ai, doutora, reze por mim. Sim. Menino, saí chorando do hospital. Imagino. Não sabe? Porque eu pensei, gente, né? Toda a situação, mas assim, isso me comove. Sim, é lindo, isso é incrível. Já teve algum caso de você ter recebido uma paciente com um problema de saúde complexo ali, e você tratou, e vocês celebraram ali aquela cura, né, e tudo, e depois ela se tornou uma paciente estética, e você foi vendo ali a evolução? Isso acontece, né? Isso acontece com uma certa frequência, principalmente esse negócio de tumor. Tem uma outra paciente muito querida que chegou no consultório, eu acho que ela tinha acne, né? E aí eu falei pra ela, você não tem pintas? Eu vi que ela era branquinha, né? Eu falei, você não tem nenhuma pinta que você queira ver? Não era bom dar uma examinada? Eu fui examinar, tinha uma lesão esquisita na coxa. Eu falei, olha, aqui tá meio estranho. E ela cresceu, viu, doutora? Até já fui ver essa pinta, não sei o quê. Se quiser tirar, vamos tirar. Eu falei, não, vamos tirar. E era um tumor. Nossa, ficou eternamente grata a paciente. Uma figura. E ela vinha sempre no consultório, fazia os mapeamentos dermatoscópicos. Não fazia comigo, porque no consultório eu não faço lá no Sírio. E na época eu não fazia no Sírio também, mas faz com uma amiga minha muito querida também. E aí ela começou, a mãe, a frequentar sempre o consultório, fazendo outros procedimentos, mas uma fofa também. E aí ela sempre falava, não, doutora, porque você salvou minha vida. E eu, no começo, eu pensava assim, gente, que exagero, né? Mas depois você fica pensando, você fala, não, sim, de certa forma, sim, né? É um diagnóstico que você faz de forma precoce, você não sabe como que esse tumor vai evoluir, porque é uma coisa imprevisível, pode ser que ele nem seja tão invasivo. Mas era um melanoma, então, enfim. Querendo ou não, é um indicador, né? Exato. E por falar em indicador, quais são assim os principais indicadores ali que uma pessoa ela pode estar ali com câncer de pele ou com alguma doença complexa de pele? Tem indicadores assim que, sei lá, alguém que esteja nos assistindo pudesse já, eu tenho isso, eu tô com os tumores mais comuns, que são os mais relacionados até com
a exposição solar acumulada, né? Geralmente eles começam como uma feridinha que não cicatriza. Então, às vezes na área da barba ou no rosto, você enxuga o rosto, dá uma sangradinha num negócio porque saiu um pedacinho de pele, mas você não cutucou. Ou na perna, né? Alguma coisa do tipo, sei lá. Casquinha que você arranca com a unha, a casquinha volta. Lógico que tem as casquinhas que você arranca, mas você que faz de tanto que você arranca, né? Sim. Mas tem tumor de pele que começa dessa forma também. Mas o problema é que a grande maioria não dá sintoma. Tá? Então, quando sai uma pelinha e sangra, pelo menos é um indicativo. Ou quando é uma lesão que está no rosto, está no decote, né? Sim. E você consegue ver. O problema é quando o negócio está nas costas. Pequeno, você não vê, você não sabe se aquilo cresceu. Couro cabeludo, né? As pessoas não sabem. Então, às vezes, você tá penteando o cabelo. Nossa, tem uma bolinha aqui. Será que não é bom ver que bolinha que é essa? Sim. Porque nunca se sabe. Pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. E você não está enxergando aquilo. Tá? O corpo está dando um feedback ali, né? Exatamente. Agora, tem outros tipos de tumor de pele, né? Não só os que são de tratamento cirúrgico. Tem linfomas que acometem a pele, né? E aí eles aparecem, às vezes, como lesões que parecem alergia, né? Uma alergia que não resolve nunca. Então, você tem que... às vezes, você precisa fazer uma biópsia, ver o tipo de lesão que é. Às vezes, pode acontecer, por exemplo, do paciente ter um tumor sistêmico. Sim. E ter uma manifestação cutânea que não cede com medicações. E aí, no que você vai futricar a vida daquela pessoa, você acha outro problema. Sim. O problema não é bem a pele está mostrando que tem um problema. Então, assim, que são as manifestações que a gente chama de paraneoplásicas, né? Então, tem outros tumores, mas acaba dando alguma manifestação cutânea. Sim. Esse exame dermatoscópico, ele é um exame simples, É um exame monótono. Certo. Na verdade, assim, a dermatoscopia a gente faz no consultório, né? Certo. Então, sempre que um paciente tem muitas pintas, você vai examinar com dermatoscópio. Perfeito. Você vai ver se aquilo ali está dentro do esperado ou se tem alguma coisa ali que tem alguma atipia. Não é a mesma coisa que o exame clínico, tá? Porque, às vezes, uma pinta é muito redondinha, linda, maravilhosa no que você olha, mas com o dermatoscópio, estruturalmente, ela é completamente atípica, tá? E o inverso é verdadeiro. Às vezes, é uma pinta grande que o paciente acha um horror e no que você vai ver não é nada, tá bom? Então, assim, ele é um exame que você faz no consultório, mas quando são pacientes que têm alto risco... pele clara, histórico familiar ou histórico pessoal de câncer de pele ou um histórico pessoal de muita exposição solar e que tem múltiplas pintas, às vezes você não consegue fazer um diagnóstico legal precoce de um tumor de pele sem fazer um acompanhamento fotográfico. O acompanhamento fotográfico a gente chama de mapeamento dermatoscópico. Então, você vai fotografar todas as áreas do corpo, vai fotografar todas as pintas que precisam ser fotografadas e vai fazendo comparações a intervalos que são decididos pelo colega que está fazendo o exame, né? Perfeito, incrível. A gente está concluindo, foi incrível esse bate-papo. Eu quero fazer uma última pergunta. Tá? Mais fácil, nada muito complexo. Eu lembro que da primeira vez que a gente conversou, você me falava da sua responsabilidade no sentido da estética, né? De usar o bom senso, né? Ali que às vezes você encontrava alguns pacientes que queriam lhe dar uma extrapolada e você sempre direcionava ali para essa linha, né? Acredito que da estética natural, né? Você é essa médica assim, que conscientiza, que direciona, né? Como é que é o seu estilo? Assim, porque eu vejo que tem profissionais que são, entre aspas, até não usando um termo pejorativo, mas são mais agressivos nesse sentido, né? Ali, ousados, né? Eu acho que seria a palavra melhor, exato. Mas eu vejo você como alguém ali mais... Como um freio de mão, mais ou menos. Como é que você desenvolve isso? Assim, é o seu estilo? Acaba que atrai mais pacientes nessa linha? Exato. Eu acho que conforme você explica os procedimentos que você acha que tem indicação,
o que aquele procedimento pode te trazer de benefício. Eu acho que você acaba selecionando os seus pacientes. Então, eu realmente não tenho muito paciente que queira, assim, grandes transformações. Sim. Os meus pacientes querem que aparentem um ar de descanso, né? Uma pele mais bonita, natural, com mais brilho, né? Um resultado natural. Eles não querem que chegar em algum evento, em algum lugar, e alguém falar, o que você fez? Perfeito. Na verdade, a maioria que volta super feliz fala assim, doutora, você acredita que ninguém fala que eu fiz preenchimento, mas as pessoas falam, ai, nossa, como você tá bem, né? Nossa, você fica tá mais com aquele bonita. olhar ali. Então, eu acho que quando a pessoa pergunta, né, o que foi que você fez, é porque já está um pouco... né, enfim, mas... você fez preenchimento? Né? Então, assim, realmente não é muito o meu perfil. Eu adoro trabalhar com injetáveis, mas realmente eu acho que o resultado natural é o mais bonito. É o que agrada mais, mas eu também acho que cada um fica feliz com determinado tipo de resultado. Verdade. E tá tudo certo, né? O que aquela pessoa está procurando, né? Embora não seja o meu perfil, há de ser o perfil de alguém, né? Mas eu tento colocar o pé do paciente no chão. Quando eu percebo que não é bem assim, que até para também ter uma expectativa muito além do... Eu acho que isso acontece muito com o lábio, né, Diego? Preenchimento labial é um negócio interessante, porque fica bonito quando você faz e perder a noção dos limites é muito comum. Porque o paciente se acostuma com aquele resultado. Então, às vezes, ele volta de forma precoce, mas já acabou. Só que não, você vai comparar com a foto, você vê que ainda está lá o resultado. Lógico, um pouco diminuído, mas ainda está lá. Mas aí parece que a pessoa quer cada vez mais. Às vezes a pessoa quer preencher um lábio, mas ela não tem um queixo legal que dê suporte. Então, assim, eu me vejo na obrigação de falar, olha, em você não dá para fazer isso. Porque não vai ficar legal. Vai parecer um bicão. Agora, a pessoa quer um bicão? Porque essa é a questão. Né? Tem as pessoas que procuram um lábio volumoso. E tem as pessoas que têm medo do lábio. Então, eu acho que cada um tem seu perfil. Eu acho que o paciente tem que ficar satisfeito com o resultado. Mas realmente eu não é o meu perfil o exagero, tá? Essas coisas que são muito, tá na cara que é um preenchedor, não é muito a minha cara, tá? Eu gosto mais de estruturação, de reposicionamento de tecido, eu gosto mais dessas coisas. Nós conversamos com a doutora Margarida Murbach, foi incrível, eu te agradeço por ter vindo. Eu que te agradeço. Vamos gravar mais podcast, né? Foi tão interessante, fluiu aqui, 42 minutos de conversa. Né? Da próxima vez você traga lenços. Boa, vamos entrar nessa... Você limita a conversa. Perfeito, seja bem-vindo e volte sempre, tá? Obrigada. Obrigado pela sua participação, UnaCast encerrando a partir de agora.